Olá pessoal, Deus abençoe essa palavra de Deus que Deus me deu mais uma vez. Em Atos 15, de verso 27. Vamos ler. Enviando, portanto, Judas e Silas, aos quais, por palavras, vos anunciaram também as mesmas coisas. Na verdade, apareceu bem o Espírito Santo, e a nós não vos impôs cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstinais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, e da fornicação, e das coisas bem fazeis, e vos guardai-vos bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, se alegraram pela exortação, pois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E tendo eles ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Até aqui, do Atos 15, do 27 ao 34. Olha que interessante essa palavra, principalmente aqui na palavra do verso 31 do capítulo 15 de Atos. E quando leram, alegraram pela exortação. Você sabe o que acontece no dia de hoje? Tanto pai, mãe, os mais velhos, ou até na própria igreja. As igrejas e os mais velhos, que são os mais sábios, não estão mais exortando as pessoas. Não estão falando para elas aonde elas estão errando. Os atos que elas estão fazendo tá causando coisas erradas na vida delas e tá levando uma vida de destruição. Seja em qualquer área da sua vida, sentimental, espiritual, familiar, financeira, em qualquer área. Mas por que isso acontece por não falar? Porque não estamos falando, seja eu, seja você, seja até pastores que estão no altar, até obreiros, seja qual é o cargo da igreja. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão com medo de perder membros na igreja, ela está com medo de perder aquela pessoa que está do lado. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, será que eu falo a verdade para ela? Será que eu conto a verdade para ela? E acaba não contando, porque tem medo. Para você ter a ideia aqui, ó, no 31, quanto eles leram, se alegraram pela exortação. Leram uma carta que o Espírito de Deus falou. Aí você pensa comigo, eles se alegraram por ser exortado. Porque a exortação mostrou aonde eles estavam errando. E aí eles se alegraram, porque Deus estava falando assim, ó, você está errando aqui, vocês vão errar aqui, não faça isso, não faça aquilo. Por você ver no 29, está escrito, ó, que vos abstinais das coisas sacrificadas por ídolos, e do sangue da carne, sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis vos guardeis, bem vos vá, bem vos vá. Se eles estão se livrando dessa situação, eles vão ir bem. Então, quando alguém fala para você que você tá errando, fazendo coisas do pecado, que tá destruindo a sua vida familiar, sua vida financeira, sentimental, espiritual, dentro da igreja, até fora da igreja, muitas das vezes até nosso pai, nossa mãe tá falando essas coisas, você tem que se alegrar, porque quando a gente fala alguma coisa que tá errado, é para o seu próprio bem, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Porque aí no mundo, se você fala, vou beber, vou fumar, vou usar droga, vou fazer isso, vou trair, vou não sei o que lá, as pessoas batem palma e falam, beleza, vai firme, é isso mesmo, você tem que fazer, você tem que se divertir, a vida é uma só, vai firme. E aí você fica alegrão, concordando com o que essas pessoas estão falando. E quando você vai ver, a sua vida está sendo destruída, ela está indo à ruína. Agora quando chega um homem
sabe, inteligente, seu pai, sua mãe, até um pastor que você crê que aquele cara é um homem de Deus mesmo, fala assim, ó, para de fazer isso, sua vida está sendo destruída, seu lar está sendo destruído por isso, você não ouve, você se entristece com isso. E aqui, esses homens se alegraram, porque Deus estava mostrando para eles o que eles não devem fazer, e eles não fazendo aquele mal, tudo ia bem na vida deles. Então começa a dar ouvidos a quem te instrui pelo caminho certo, o caminho que deve realmente andar. A Bíblia fala que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas das vezes você está ouvindo o mundo. E sabe o que acontece? Aí Deus fala com esses homens, eles se alegram. Aí você é pregador, ou eu sou pai, ou você que é mãe, Deus fala para você falar algo lá na sua igreja ou na sua casa para alguém, para a mudança, você acaba não falando, porque você tem medo de afastar essas pessoas. Às vezes tem igrejas que tem muita gente e não fala em exortação, não fala o que é errado, não fala em mudança, não fala em abandono de pecado, porque tem medo de afastar as pessoas da igreja. E a palavra de Deus, ela é espada. Ela veio justamente para confrontar tudo que você pensa. Se a palavra de Deus não te afrontar, não te confrontar, que evangelho você está vivendo? Eu, você que somos pregadores na internet, no pessoal, ou em cima de um púlpito, ou você seja de qual cargo que for, se você não usar isso aqui, ó, essa palavra, para afrontar o pecado das pessoas mesmo, porque essa palavra de Deus ela tem que te afrontar. E afrontar eu mesmo, porque eu prego para mim primeiro. E se ela não afrontar o próximo, a você, que evangelho é esse? A palavra de Deus você tem que se alegrar quando ela te mostra o que está errado. Você pastor, você ministro, você seja quem for o seu pregador, você pregador, fala de exortação, fala de libertação de pecado. Pode ter um só na igreja, é mais fácil ter um só na igreja salvo do que sua igreja ter 500, 600, 1000. Então tudo indo pro inferno. E você não está pregando a verdade. Você não está pregando o verdadeiro evangelho. A espada de Deus é a bainha. Ela veio para cortar. Ela veio para separar o joio do trigo. É melhor você ter um salvo que ouve a palavra da verdade do que você ter 100 ali, sem nada, longe de Deus, que muitas das vezes está na igreja e Deus está longe dessas pessoas. E você que tem a palavra, ao invés de falar, você não fala. Porque você prefere ela estar cheia. A igreja está cheia, mas Deus está onde ali? Então você tem que falar a palavra de exortação. A pessoa que ouve, ela tem que se alegrar, porque Deus está mostrando para ela aonde ela está errada. E será que você está fazendo isso? Quando Deus usa um homem ou uma mulher de Deus para falar a palavra de Deus, para te exortar, você está se alegrando ou você está se entristecendo? Se você se entristecer e mudar e se alegrar depois, beleza, legal. Por quê? Porque ela afrontou tudo que você pensa. Mas agora, se você se entristecer e não querer mais papo com aquela pessoa ou não ir mais para a igreja, é porque você não aceitou o evangelho. O evangelho, ele constrange a pessoa, porque ele constrange tudo que nós pensamos. Então para de ter só pessoas do seu lado. Tenha pessoas do seu lado convertidas. Fala da verdade, fala do que ela está fazendo é errado, é pecado mesmo, tem que falar. Nós temos que falar, porque o céu tem que ser povoado. Tem que arrancar essas pessoas, essas almas da garra do diabo. Então prega a verdade, prega o verdadeiro evangelho. João Batista não fez milagre não. João Batista não curou ninguém em nome do Senhor Jesus Cristo não. Sabe o que João Batista fazia? Ele pregava a verdade, ele chamava as pessoas de víbora. E quem aceitou o evangelho foi batizado em nome de Jesus, e naquele tempo foram salvos quem morreu. E hoje você tá aí pregando o evangelho para quê? Para te alegrar o mundo, as pessoas, ou para alegrar Deus? A palavra que alegra a Deus,
confrontam nossos corações. A palavra que alegra a Deus, a conversão. A palavra que alegra a Deus, a mudança na vida do homem. Ele sai das mãos do diabo e vai para as mãos de Deus. Então, prega a palavra de exortação, muda seu estilo de pregação, para de agradar o ser humano, agrada a Deus. Esteja um do seu lado mais salvo do que você ter 500 do seu lado e não ser salvo. Porque você vai pagar um preço por isso, por não estar pregando a verdade, por não estar falando a verdade. Seja você cristão, seja você pai, seja você mãe, mas fala a verdade. Por isso que pai e mãe sempre falam a verdade para os filhos. Não anda nesse caminho, não faz isso. Infelizmente os filhos não ouvem. Mas quando você vai na igreja que você acha que vai ouvir uma palavra que te afronta, a pessoa vai ouvir, não dá essas palavras aí não. É muito Deus te abençoe, Deus te abençoe. Todo mundo sabe que Deus abençoe, até o Satanás sabe que Deus abençoa. E o Satanás sabe também que a palavra de libertação vai arrancar essa alma do inferno. E você não tá falando para ele. Você não tá falando para as pessoas. Sabe por quê? Porque você quer sua igreja cheia. Porque você quer sua casa cheia. Cheia de pessoas e pouco Deus. Então vigia. A palavra de Deus, quando é exortada no coração verdadeiro, ela alegra. Porque ela mostra aonde está o erro e a mudança. A palavra de Deus afronta o ser humano. Se ela não te afronta, sinto muito. Tá faltando muito Deus ali. Então presta atenção no que você está falando e no que você está pregando. Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.